Olá! Hoje nós vamos começar, um novo livro, o terceiro livro da Bíblia. Nós vamos começar hoje o livro de Levítico e vamos estudar hoje os capítulos de 1 a 3. O capítulo primeiro de Levítico, ele fala sobre a oferta queimada ou holocaustos. O primeiro versículo do capítulo 1, tabernáculo da congregação, se refere à tenda do tabernáculo erigido sob a supervisão de Moisés no Monte Sinai, e não à tenda provisória usada apenas para comunicação, como nós vimos em Êxodo 33, versículo 7. No versículo 2 do capítulo 1, o termo oferta em hebraico tem a mesma raiz do verbo que significa aproximar-se. Portanto, o sacrifício era uma dádiva que o israelita fiel trazia a Deus, a fim de poder aproximar-se de Deus e desfrutar da sua comunhão e bênção. Para que a oferta fosse aceita por Deus, devia haver, da parte do ofertante, arrependimento genuíno, do profundo do coração, e uma sincera resolução de viver uma vida de bondade e de retidão. No versículo 3 do capítulo 1, o sacrifício queimado é a primeira das 5 ofertas regulares. São oferta queimada, alimento, paz, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. O sacrifício queimado é o mesmo holocausto. As 3 primeiras eram ofertas voluntárias e as 2 últimas eram obrigatórias. A oferta queimada era pela pecaminosidade geral do ofertante. A oferta queimada também era conhecida como oferta preparada no fogo, porque era totalmente consumida no altar, exceto o couro, indicando a dedicação total da pessoa a Deus. No versículo 4 do capítulo 1, o israelita que sacrificava um animal colocava a mão sobre o animal, para significar assim que ele se identificava com o referido animal que estava tomando o seu lugar. Esse ato exprimia a ideia de substituição. Quando o animal morria, era como se a pessoa que o trouxera também morresse. No entanto, permanecia viva para servir a Deus. A morte do animal em lugar do pecador encobre ou protege o adorador da santa ira de Deus. No versículo 5 do capítulo 1, o próprio ofertante cortava o pescoço do novilho. No versículo 6 do capítulo 1, o couro da oferta queimada era separado para uso dos sacerdotes. No versículo 9 do capítulo 1, lavar os órgãos internos e as pernas removia a imundície, tornando o sacrifício cerimonialmente adequado para Deus. Cheiro suave é uma expressão que demonstrava que o Senhor aceitou a oferta. No versículo 11 do capítulo 1, cordeiros eram a oferta queimada mais comum. No versículo 14 do capítulo 1, facilmente domesticadas, abundantes e acessíveis aos pobres, essas 2 espécies de aves eram muito comuns. Eram ofertas comuns, a rolinha e a pombinha. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 2. O capítulo 2 fala sobre a oferta de alimentos ou oferta de manjares. No versículo 1 do capítulo 2, a oferta de alimentos era uma dádiva apresentada a Deus como ato de adoração e que simbolizava a dedicação a Deus do fruto do trabalho da pessoa. Subentendia que todo o trabalho humano devia ser feito como para o Senhor e que nosso alimento cotidiano também é assim, dependente do Senhor. Essa oferta de alimentos era normalmente oferecida em conjunto com um sacrifício animal. Consistia em farinha de trigo misturada com azeite, incenso e sal. A mistura poderia ser cozida, frita ou assada. Era oferecida por pessoas muito pobres, em lugar de ofertas de aves. Os sacerdotes dependiam da oferta de alimentos para seu sustento diário. No versículo 2 do capítulo 2, a porção memorial dada a Deus era um punhado representativo da farinha preparada e todo o incenso. Nos versículos 3 a 10 do capítulo 2, aquilo que os sacerdotes comiam, por serem pessoas consagradas,
era considerada a coisa mais santa. Somente um sacerdote cerimonialmente limpo poderia comer a parte santíssima, e somente em um local cerimonialmente limpo. No versículo 11 do capítulo 2, o fermento e o mel não podiam ser oferecidos no altar porque eram usados para fomentar a fermentação. E a fermentação, ela envolve alteração, decomposição ou deterioração, o que fez com que ela simbolizasse o mal. O mel também talvez fosse proibido por ser usado em ritos pagãos. No versículo 13 do capítulo 2, talvez porque não possa ser destruído pelo fogo, é o sal que simboliza a aliança duradoura entre Deus e Israel. No versículo 14 do capítulo 2, de um israelita se esperava que ele desse as primícias da sua colheita a Deus, e nessa ocasião, as ofertas de manjares ou de alimentos eram preparadas diferentemente. Então, agora nós vamos falar sobre o capítulo 3. O capítulo 3 trata dos sacrifícios pacíficos ou oferta de paz. No versículo 1 do capítulo 3, também chamado de oferta da comunhão ou oferta da aliança. Esse sacrifício era único, pois o ofertante e a sua família podiam comer grande parte da carne, já que somente uma porção era dada aos sacerdotes ou queimada sobre o altar. Era um sacrifício oferecido quando alguém buscava a bênção de Deus ou celebrava uma bênção recebida. Era oferecido a fim de enfatizar uma oração solene, como um voto, por exemplo, ou quando esse tipo de oração era atendida, ou até por simples gratidão. Comer carne era um luxo raro nos tempos antigos e geralmente envolvia celebração. Moisés preceituou que todo animal morto, para servir de alimento, deveria primeiramente ser oferecido em sacrifício. Assim, pelo menos durante o período no deserto, toda refeição que envolvia carne era precedida por uma oferta pacífica. Dos versículos 3 a 4 do capítulo 3, a razão de se restringir a gordura não é dita, apenas que a gordura era privilégio de Deus. No entanto, sabemos que a gordura era considerada a melhor parte de um animal e era associada a um poder vigoroso. Os rins simbolizavam a sede das emoções, né, os pensamentos e sentimentos íntimos de uma pessoa. E tanto os rins quanto o fígado eram vitais para a vida física. No versículo 9 do capítulo 3, todo traseiro, a expressão todo traseiro se refere à cauda da ovelha, né? Pois a cauda da ovelha era considerado um órgão gorduroso pesado, de 2,25 quilos a 6,8 quilos. As caudas de ovelhas até hoje são consideradas deliciosas no Oriente. Uma observação: quando os sacrifícios eram oferecidos em conjunto, apareciam na seguinte ordem. O primeiro era a oferta pelo pecado, que ensinava a necessidade da propiciação e da expiação. O segundo era a oferta queimada ou holocausto, que representava a entrega absoluta da vontade do homem à vontade de Deus. A terceira era a oferta de cereais, de alimentos ou manjares, que declarava a leal submissão do ofertante a Deus. E, por último, a quarta oferta era a oferta pacífica, que simbolizava a alegria festiva que invade a alma daqueles que estão em comunhão com Deus. No versículo 12 do capítulo 3, aqui a cabra é distinguida do cordeiro, diferentemente quando o sacrifício é da oferta queimada. Por quê? Por causa da característica especial da gordura no cordeiro. No versículo 17 do capítulo 3, esses dois elementos são imprescindíveis à vida, daí representarem a vida da vítima oferecida em sacrifício, vida essa que pertencia exclusivamente a Deus. Eu estou falando da gordura e do sangue, né? Então, nós encerramos hoje o estudo dos capítulos 1 a 3 de Levítico.